agora, a Universitária apresenta Contrafluxo. Transmissão na nossa página do Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro. São 12 horas e 30 minutos e nós vamos juntos até às 13 horas. Começa agora. Os ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Universitária. Boa tarde também para aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Olha, Jana, eu confesso que eu prefiro contribuir com o programa nos bastidores, né, como tem sido nas últimas semanas. Mas, ao mesmo tempo, é um prazer estar de volta aos microfones da Universitária FM, né, porque foi aqui que eu iniciei a minha carreira de jornalista, como repórter do Jornal do Meio-Dia. Então, dividir a bancada com você hoje é também uma volta às minhas origens e eu estou muito feliz por isso. Olha que massa. Aproveito também para deixar aberto o nosso telefone para sua participação, seu recado, comentário, dúvida ou sugestão. O programa é nosso, está aberto e o WhatsApp é o 981314441, repetindo, 981314441. Lembrando que aqueles que nos acompanham podem participar do programa também através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. É só buscar nas redes Programa Contrafluxo. E aqui conosco já também o secretário de Educação do Estado, Getúlio Marques, que vai conversar com a gente aqui daqui a pouco sobre a decisão do governo federal em zerar o debate sobre o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, que é o Nossa, que bacana. Então, já vamos aos destaques da semana? Destaques da semana. Esse ano eu começo destacando a suspensão de contratação de servidores nas universidades públicas federais. Olha só, Getúlio, que a gente iniciou o ano de forma bem complicada para a educação, né, para as universidades públicas. O governo Bolsonaro parece que elegeu mesmo a educação como uma inimiga que deve ser combatida, né, com esse projeto autoritário de asfixia financeira. Desde que Jair Bolsonaro assumiu, não há sequer um mês, Getúlio, nós fizemos essa retrospectiva da educação no final do ano passado, não há sequer um mês em que a educação brasileira e a autonomia universitária elas não tenham sofrido uma agressão do governo Bolsonaro e dos seus ministros, né? E em conjunto com os ataques sistemáticos à imagem das universidades, coisa que eu nunca tinha acompanhado em nenhum governo, né? O governo tem editado uma série de portarias que inviabilizam o funcionamento das instituições. Esse ano mal começou, né? Não conseguiu completar nem 10 dias sem sofrer ataques na educação. O primeiro ofício circular expedido pela Secretaria de Ensino Superior do MEC, foi para comunicar que em 2020 não serão permitidas novas contratações, nem de professores, nem de técnicos. E aí, diante da redução orçamentária na educação, dos limites já impostos também pela Emenda Constitucional 95, a perspectiva é de que a precarização nas condições de trabalho e de estudo também nessas instituições federais de ensino chegue a patamares que impeçam o funcionamento das instituições. A previsão, Getúlio, é de que nos próximos 5 anos as universidades públicas federais podem regredir de 1,5 décadas em relação
ao seu quadro de servidores técnicos administrativos sem essas novas contratações. Essa avaliação ela foi dada de recursos previstos para as instituições federais de ensino superior na lei orçamentária anual. E aí, nessa agenda, o Daniel informou também que a UFRN ela não foi impactada de imediato com essa medida, porque a UFRN já tinha tomado precauções, já esperava por uma edição de uma medida dessa natureza, né? Então, mas que será impactada para frente. E não apenas os estudantes que já cursam e os que irão ingressar, mas aqueles que pensam em fazer concurso público, que pensam em seguir a carreira acadêmica, né? Isso acaba com o sonho desses jovens também. Veja, Daniel disse que no final do ano passado, a UFRN encaminhou todas as contratações de técnicos e de docentes. Todos foram nomeados e tomaram posse, contudo, não há ainda como dimensionar o tamanho do impacto, porque a medida aguarda a regulação, né, que terá relação com as limitações orçamentárias impostas pela Emenda Constitucional 95. E é importante ressaltar, Jana, que quando você fala em sonhos frustrados, né, você está falando de uma parcela significativa dos jovens, sobretudo dos jovens natalenses. Porque esse foi um dado que foi revelado por uma pesquisa realizada durante a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem, aqui em Natal. Essa pesquisa ela foi feita pelo Assim, para Sim, me envolver claro. nessa discussão rapidamente. Né? Já está no bate-papo aqui. Porque não dá para ficar calado ouvindo o que vocês estão dizendo para nós que participamos das lutas educacionais durante muito tempo. Eu tive a sorte, né, e a oportunidade de passar em Brasília durante muito tempo, onde tinha um presidente da República e uma presidenta que dizia que a educação não é gasto, é investimento. Sim. Então, acho que com isso, eu me lembro que eu cheguei no MEC em 2003, se vocês olharem, vocês vão ver que tinha um orçamento de cerca de 18 bi, né, por diversas contagens, e a gente saiu com 113 em 2014. Então havia realmente essa prioridade. E aí tudo que vocês estão dizendo é fruto de um movimento democrático mal entendido, às vezes, pela população, que não entendeu que ali era uma disputa de 2 projetos. Sim. Um projeto de nação que respeitava, que se preparava, tem espaço para a juventude, para o Brasil ir para o outro século. E aí vocês estão falando, como o meu reitor Daniel, colocando esses poucos anos para trás, eu coloco mais, eu coloco séculos, que isso não se recupere. Em educação a coisa não é fácil. Então, por exemplo, essa última medida, ela fere algo que deixamos lá quando estivemos por lá, que foi a criação do banco de professor equivalente. Sim. E o banco técnico de referência. Quer dizer, isso foi uma criação quando estávamos lá, numa discussão. Foi criado, inclusive, primeiro para a rede federal. Né? Deixamos lá, com tempo de acordo de metas até 2020, que quem estivesse cumprindo aquelas ideias que trouxemos para a educação, eles teriam acesso imediato. A cada 6 meses saiu o banco de professores, o banco de técnicos, para se recompor. Estamos criando novos cursos e isso acontece. Desde Temer para cá, a coisa mudou. Né? Mudou, infelizmente. Mudou muito. Infelizmente. Getúlio, hoje a gente vai na contramão de tudo que você colocou, né, como prioridade, como a gente iniciou aqui, assim, a educação não só não é prioridade, né, como eu nunca vi o governo atacar a educação, atacar a liberdade do pensamento crítico, porque é isso, quando ele ataca as universidades públicas, ele está atacando o essencial,
né, assim, da universidade, que é o pensamento crítico. Então, na contramão do que você está dizendo, do crescimento no investimento, Desculpa, só para ressaltar que o mais alarmante é que isso tem acontecido muito rapidamente. Essas coisas que o Getúlio colocou aqui foram resultados de anos de luta, né? E aí a gente vê tudo sendo devastado rapidamente e de fato é assustador. É um ministro que parece que ele está na educação, mas está num trabalho, praticamente eu acho que é o ministro da propaganda, né? É um pouco daquilo que a gente viu no fascismo, no nazismo. Sim, Alguém todo dia inventando qualquer coisa para tirar o foco das questões principais, né? Dançar na chuva de guarda-chuva e fazer coisas parecidas e aí deixar a educação como está, né? Não respondendo a nada daquilo que a sociedade precisa hoje, né? E sequer ela vai sendo pautada, né? Porque você começa a pautar outras discussões menos importantes. Enquanto isso, eles vão agindo na parte da educação. Esses cortes, Getúlio, eles vão da educação básica à pós-graduação. Não é só as universidades, a gente está falando aqui universidade, mas eles vão da educação básica à pós-graduação. Mas afetam principalmente o financiamento de pesquisas, né? E o orçamento das universidades. E outro aspecto que foi bastante curioso quando começou com a Pró-Reitoria de Gestão, pessoas aqui na universidade, é que não há determinação na lei orçamentária deste ano de contratações. Entende? Então, ora, a LOA é a expressão de um Estado, né? E o que o governo está fazendo é justamente a destruição do Estado, né? Ele retira os parâmetros, coloca o que quer, né? E sem negociar com ninguém, que é uma outra marca do governo, porque esse governo tem uma natureza fascista realmente, né, Getúlio? Então, assim, é um conjunto de medidas que vem sendo adotadas pelo governo na área da educação, que sinalizam como meta principal o desmantelamento do ensino público superior. De colocar agora o presidente, o nosso ministro da Economia, né, se envolve na educação para dizer que agora são os vouchers que vão resolver. Então, imagina, a educação infantil, creches, não serão mais estimuladas à construção pelo governo para que os municípios, com toda uma política educacional consistente, leve esses alunos a um outro patamar. Eles querem criar, dentro da iniciativa privada, provavelmente pegando alguns segmentos religiosos, né, para entregar esses alunos para fazer uma lavagem cerebral. E é um fascismo não é desencarnado, é um fascismo evidente. Pena que a grande mídia ainda não conseguiu mostrar isso para toda a população, né? A grande mídia tem seus problemas, né, de compromissos, e aí, infelizmente, economicamente, hoje nós estamos sujeitos a tudo que o Guedes pensa autocraticamente, sem conversa com nenhum conselho. Hoje, conselhos, fóruns, ninguém veio falar disso. Mas as decisões de governo são entre eles, infelizmente. Lembrando que a utilização da mídia para esse fim que você colocou aqui, Getúlio, é outra característica, característica do fascismo mesmo. Ainda bem que a gente está aqui no contrafluxo da mídia, né? Sim, debatendo esses assuntos. Ainda bem que existem esses espaços. A ideia do programa é justamente essa, né? Criar um espaço que a gente possa dialogar questões que não estão colocadas na grande mídia. Bom, Jane, já que tocamos na questão da autoridade, e Segurança Pública Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato foi denunciado pelo Ministério Público Federal na última terça-feira, 21 de janeiro.
A denúncia ela foi feita na Operação Spoofing, que investiga a invasão de celulares de autoridades. Além de Glenn, outras 6 pessoas, na verdade, foram denunciadas. A denúncia feita pelo MPF, ela cita crime de associação criminosa, crime de interceptação telefônica, informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. O fato, Jana, é que a Constituição brasileira, né, ela protege o sigilo da fonte. E, diante disso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele já havia proibido investigações sobre o trabalho de Glenn como jornalista. Então, o que é que o Ministério Público Federal fez? Ele utilizou conversas obtidas em uma outra investigação, né, que, vamos dizer assim, teoricamente não teria o jornalista como alvo, para agora, né, fez essa pequena manobra, digamos assim. Outro detalhe importante é que essas mesmas conversas que foram utilizadas para denunciar o Glenn estavam contidas em um relatório da Polícia Federal, né, um relatório de dezembro de 2019, e esse relatório aponta que não é possível identificar a participação moral e material dos jornalistas nos crimes. Ou seja, o procurador, ao mesmo tempo, ignorou o Supremo Tribunal Federal, ignorou a Polícia Federal e apresentou uma denúncia criminal contra alguém que sequer era investigado, né? Se essa denúncia não se configura como um grave ataque à liberdade de imprensa no país, Janassá, trata-se de quê? Né? E o mais assombroso é que aquilo que realmente importa, né, que devia ter sido alvo de debate desde o primeiro momento, que é o conteúdo das reportagens divulgadas pelo Glenn, foi simplesmente esquecido, simplesmente ignorado. Isso, na verdade, é o que a gente já vinha conversando aqui, né? Ele desnuda, na verdade, essa ação, o viés fascista do governo do presidente Jair Bolsonaro, né? A perseguição, a censura, o controle da imprensa, elas são medidas fascistas, né? Trata-se da criminalização da livre manifestação do pensamento e da liberdade de imprensa. É inadmissível que um procurador não exerça a função elevada que deveria estar exercendo de defesa da República para fazer política partidária, né? Vale lembrar que o procurador, o Wellington Oliveira, que é autor dessa denúncia, é autor também de diversas denúncias contra cidadãos que não têm afinidade ideológica com o ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro. A exemplo da denúncia contra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Felipe Santa Cruz, que foi acusado por calúnia a Moro, né? Então, na prática, eles atuam na produção de consensos a favor de forças políticas no poder, ao mesmo tempo o Nixon ter tido acesso a todas aquelas conversas do Partido Democrata, era como se assim, não, esquece isso e vamos julgar os repórteres que conseguiram descobrir. Quer dizer, que está acontecendo isso. Só que isso, viu, pode dar problemas, né? Já você viu que na entrevista do Moro lá no Roda Viva, essa segunda-feira, né? ele titubeou, como sempre, né? Porque ele não tem muita condição de responder algumas coisas, negou algumas coisas, não defendeu... Ele escolheu os entrevistadores. Imagina se não tivesse escolhido. Não defendeu o chefe como devia. Ficou com medo de responder ao Intercept. E ainda não assinou que não seria candidato em 2022. Isso está pegando para ele, talvez. A relação está meio abalada. Tudo isso vai abalar, porque quem começa assim, um dia cai. Sim, né? Porque liberdade de imprensa sendo ameaçada o tempo todo, educação, movimentos sociais. Então, tudo aquilo que poderia ser o que nós avançamos tanto para chegar no século XXI com outra cara, né, nos fez voltar para o século XIX. Né? É mais ou menos o que está acontecendo hoje. Isso mesmo. Olha só, e ao longo da semana, diversas autoridades, entidades, instituições, elas se manifestaram a respeito da denúncia. A Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, lançou uma nota afirmando que a ação do Ministério Público criminaliza a mera divulgação de informações. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia também
né, se manifestou, protocolou nesta quarta-feira, dia 22 agora, lá na Procuradoria-Geral da República, uma representação contra o procurador, né, pedindo para enquadrá-lo na lei de abuso de autoridade. E aí, né, vamos aproveitar o espaço aqui, enquanto jornalistas, enquanto cidadãs conscientes da necessidade de uma imprensa livre para a democracia brasileira, a gente aproveita aqui o espaço para deixar o nosso repúdio a essa denúncia feita contra o jornalista, né, Jonas? E a todos os ataques que ele tem feito aos jornalistas, né, e à imprensa como um todo. Bom, agora são 12 horas e 50 minutos, nós vamos para um intervalo rápido de 1 minuto e na sequência nós conversaremos com o secretário de Estado da Educação, Getúlio Marques. Conversaremos mais, né? Mais, que tem acompanhado junto à governadora Fátima Bezerra o debate em torno do novo Fundeb, que aumenta de 10% para 40% a contrapartida da União e transforma o fundo numa política pública permanente. A proposta tudo ela foi rejeitada pelo governo, né, que ignorou acompanha os avanços da educação, então você começa. Mas está no 4G? Tá ok? A internet está caindo. Realização Artidec e Produções. 26 de janeiro no Teatro Riachuelo. Em 1972, entrava no ar a primeira emissora de TV do Rio Grande do Norte. Ao longo dos seus 47 anos, a TVU evoluiu. Além de ser referência em conteúdo, passa a transmitir o seu sinal no padrão HD, com resolução de cinema na sua casa, sem ruídos nem interferências. TVU, canal 5.1. A credibilidade agora em alta A definição. gente tá torto, porque ainda botou o papelzinho. Neste sábado, o futebol continua em destaque aqui na Universitária. 3 anos depois, a TVU foi em 71, América e Botafogo da Paraíba. Jogão de bola que você acompanha em todas as suas emoções Projeto ao Saci, vivo. Cláudio Neste Cavalcante. sábado, direto da Arena Só das gravava Dunas, as a fitas e partir levava para das as 5 da escolas tarde. do Fique interior, ligado, as aulas você já gravadas sabe. aqui, que vieram lá na Futebol tá? Voltamos a apresentar Contrafluxo. Nós estamos de volta com o programa Contrafluxo, aqui hoje conosco o secretário de Estado da Educação, Getúlio Marques. Antes, vamos aqui ler alguns comentários. Rui Rocha, nosso colega aqui, apresentador do programa também, viu, Getúlio? Apresenta esse programa com o Rui, mas ele está se recuperando de uma cirurgia que ele fez. Está aqui mandando um beijo pra gente, pra equipe, pra você também, viu, Adinaldo? Aos ouvintes, tá escutando. Boa tarde, Rui, boa recuperação para você. O Rafael Duarte, que também já dividiu aqui conosco a bancada em alguns momentos, né? Tá falando aqui do ataque do Ministério Público Federal a alguém, né? Dizendo que é criminalização do jornalismo esse ataque. A professora Marta Araújo, boa tarde para você, Marta, obrigado pela audiência. E aí, Getúlio, obrigada por você ter aceito o convite, né? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Contrafluxo. E o assunto é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. Na verdade, o assunto não é nem o novo Fundeb, né? O assunto é a proposta do governo de zerar esse debate sobre o novo Fundeb. É importante. Desculpa. Pois não. Não, pode ficar à vontade, Getúlio. Não, é tão importante isso que aqui está acontecendo o verdadeiro contrafluxo. Né? Isso que fez lá o nosso ministro, não é? Porque tínhamos praticamente, eu não digo um ano, assim, mais de um ano, porque tem o primeiro
o complemento governamental, mas a gente chegou a um consenso para que fosse mais ágil, até porque em 2020 termina o prazo do Fundeb, e aí, se terminar, é um caos para a educação brasileira. Porque os municípios com o Fundeb hoje já têm uma dificuldade que chega a 500% entre o que recebe menos valor aluno para o que recebe mais. É quase 5, 6 vezes, dependendo do cálculo que a gente faça. E sem o Fundeb, isso passa a ser quase 10 mil vezes, porque a maioria dos municípios não tem um tostão para fazer. Então, recursos iriam para os grandes municípios, para aqueles que arrecadam mais. E chegamos a consensos, a governadora Fátima, inclusive, liderando o grupo de governadores, e levou essa proposta e fez com que Senado e Câmara Federal, os dois pudessem caminhar juntos. Então, hoje, estamos com esse consenso, preparando um Fundeb permanente, que hoje, a cada 10 anos, isso é muito ruim para a gente, e esse acréscimo que sairia de 10% do fundo do governo, e esse fundo do governo passaria a ser 40%, isso de maneira gradual. Começaria com 15%, e depois os outros 25% nós alcançaríamos a cada ano 2,5%. É uma proposta. Arrumado ainda no primeiro semestre, porque tem que estar, para que no segundo a gente faça as leis complementares e entre 2021, né, isso sendo aprovado agora, porque senão não entra na lei orçamentária anual. Essa era justamente uma questão, Getúlio, porque assim, você aqui colocou que foi uma proposta consensuada, né? Quer dizer, imagina a dificuldade que é você chegar a um consenso entre governadores, senadores, deputados federais, prefeitos. Você apresenta uma proposta consensuada, né, para algo que vai vencer, que não pode deixar de existir, que é o Fundeb, mas vence esse ano, né? Mas pelo que eu vi, até que mês? É até abril que precisa ser apresentada uma nova proposta? A gente coloca o prazo como abril, maio, porque como a lei orçamentária ela tem que chegar em junho, julho, né, e depois em agosto, né, para poder ser votada. Então, se nós não fizermos isso no primeiro semestre, não teríamos tempo de... É por isso que lutamos tanto para que acontecesse até dezembro. E aí só um esclarecimento, que as pessoas imaginam que o Fundeb é um dinheiro do governo federal que vem. Não é. O Fundeb, na realidade, são 27 fundos individuais, um para cada estado. Então, tudo que é arrecadação de estado, município, vai para uma espécie de conta bancária. E essa conta é administrada no todo, aí sim, por esse projeto do governo. E aí eles vai distribuindo. Somou aquilo, veio um valor aluno mínimo e nós não conquistamos ainda, apesar dos movimentos sociais, né, já ligarem, mostrarem o que quanto custaria um aluno nosso. Um aluno nosso, que as pessoas pensam que nós gastamos muito, o custo do aluno hoje é 1/3 do custo dos alunos, por exemplo, da OCDE. Então, nos países desenvolvidos, 3 vezes mais eles gastam por aluno no ano do que com a gente. E depois querem que a gente chegue no mesmo nível desses alunos. Então, com isso, para que vocês tenham ideia, esse ano o Fundeb foi 156 bilhões que foram distribuídos para todos os estados. Desses, 143 bilhões da importância desse fundo, né? Ele tem toda uma especificação para onde você deve destinar os recursos dentro da educação, né? E uma dessas especificações é complementar o salário dos professores, né? E aí a gente viu um dado que em alguns municípios o Fundeb ele chega a ser até 80 e tantos % do salário do professor. Em alguns é 100%. Olha só. E assim, o Fundeb é assim, no mínimo 60%, que é porque é um fundo para educação, mas para desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais. Aí o que é? Tem que utilizar pelo menos 60%.
Sim. Então, tem municípios que não tem Outra fonte de fonte, recurso, né? São municípios que não têm arrecadação própria tão forte, e aí eles usam isso e percam parte da arrecadação para o custeio do município. Então, isso é outra coisa grave. Por isso que nós só vamos chegar a ter essa equalização, a ter uma educação de qualidade, né? E o pessoal às vezes não entende quando sai o resultado do PISA. O Brasil já avançou muito, mas o Brasil colocou na leitura e nas provas, colocou também toda a área rural, colocaram os municípios mais fracos. Aí a gente às vezes compara com países como China ou Hong Kong, que quando faz a avaliação faz só ali na nata, né? Aí fica muito mais fácil. Se a gente fizesse essa avaliação mundial, e existe um movimento mundial que todo mundo sabe, né, de apoio ao capital, e essas coisas não são esclarecidas para a gente. Sim. Sai só os números, né? O primeiro é esse, o último é esse, e a partir daí ninguém se aprofunda no porquê essas coisas acontecem. Agora, Getúlio, uma outra coisa. Você propor zerar uma discussão, né? Como a gente colocou aqui de meses e tal. Na verdade, essa proposta, a gente não sabe de nada da proposta do governo. Ele tem sinalizado desde do final do ano passado, acho que em outubro, o MEC, de que o máximo seria isso, de 10% para 15%, né? Isso no crescimento em 5 anos. Mas não se sabe mais nada da proposta. Né? Na realidade, todas as discussões que a gente tem tido, o que é que eles brigam muito, e eles não entendem da educação. Né? O nosso ministro veio da área financeira e aí pensa que é tudo assim, né? Para ter mais, tem que ter resultados. E aí, o que é que ele quer? Ele quer criar, além de, no máximo, chegar a 15% e isso de 1 em 1%, aí a gente já entende qual é a ideia dele, é que a distribuição seria feita meritocracia e resultados. E nós até entendemos que é necessário, mas não dessa forma. A gente faz o inverso. É a gente primeiro estabelecer para que cada um desses municípios tenha aquilo que a gente chama de custo aluno anual mínimo, calculado pelo que os educadores entendem. O governo não quer fazer esse cálculo. Digo, olha, pessoal, se você colocar R$5.000 pelo menos aqui, aí você pode até discutir como vai encontrar melhores resultados. Mas se lá, como a gente e vocês falaram agora, mal paga o professor, como é que você vai ter recurso para a escola para poder entrar nesses desenhos? E aí, mas o que é que está por trás da zerada? Ele quer pressionar, porque se zera, como para 2021 tem que ter. Sim. Então, se tem que ter, termina Tem que ser pressionando até a gente que faz a discussão a aceitar do jeito que eles mandaram. Então, a lógica é essa. E aí, qual é a nossa proposta aqui de estratégia, né? É continuar falando e mostrando que não pode ser assim, né? Que tem que ter discussão. Eu acho que agora, na volta do Congresso, inclusive o Congresso tem reagido a essa questão, né? A governadora com os seus pares governadores também tem buscado, a Undime, que é a Associação dos Dirigentes Municipais de Educação, Federação dos Municípios, todo mundo está pressionando muito o MEC para que o MEC não mande essa nova proposta e a gente encontre um denominador comum para discutir essa proposta. Não dá para 40, pode ser 30, né? Pode ser 25, mas não pode chegar agora e dizer, não, é isso e do jeito que eu quero. Então, discutir a partir do debate que já está acumulado, né? Já acumulado. Não desconsiderar todos esses anos de debate. Por exemplo, o Todos pela Educação, que tem um caminho um pouco mais ligado ao capital, nós temos, por exemplo, a Campanha Nacional da Educação, que tem um estudo belíssimo mostrando quais os impactos que se tem se nós fizermos um Fundeb. Qual é a nossa defesa? O que aumentar, o que tem hoje, divide do jeito que está. Hoje é um consenso que a gente tem também entre nós. E o que vier a mais, a gente divide usando outros critérios. Porque se mudar os critérios para o todo, alguns municípios realmente vão ao caos. Getúlio, olha, a conversa está realmente
E o destaque na cultura vai para o noivado do governo do presidente Jair Bolsonaro com a atriz Regina Duarte. A semana passada nós assistimos a saída do Roberto Alvim, né, da Secretaria Nacional de Cultura. Aliás, acompanhamos a saída de alguém que não tem assumido, né? Num país que tem a potência do Brasil, Getúlio, diverso, plural, não cabe forças que considerem a arte como uma como um crime. No entanto, desde que ele assumiu a secretaria, ele trabalhou para silenciar os dissidentes, a pluralidade de opiniões, a liberdade de expressão, de pensamento. E aí ele foi colocado no governo justamente por pensar assim, né? Então, assim, resta saber se ele foi exonerado por ser nazista ou chegando a dizer, inclusive, que aquele sim era um representante da cultura de verdade, né? E aí você me pergunta, o que é que esse governo classifica como cultura de verdade, né? Aí basta assistir ao vídeo do Alvim lá para deduzir. Para o governo, para esse governo, a cultura é crime, né? Tanto é que o governo Bolsonaro, eu estava lendo o Saiba Mais, nomeou um coronel do Exército, né, agora para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM, né, no Rio Grande do Norte. Bom, Jana, mas aí a gente passou o programa falando de coisas, né, não muito boas. Vamos falar de coisa boa agora, Jana Sá. Vamos para nossa agenda cultural. Desculpa eu ter me prometido tanto no programa de vocês. É porque é um papo tão bom desse com vocês, Já né? daqui a pouco a gente está convidando você para integrar a equipe do programa Contrafluxo. Não podia deixar esse contrafluxo sem o meu refluxo, tá? Um abraço para vocês e obrigado, hein? Bom, nós temos o Festival de Cinema da Cidade do Sol, né, o Cine Verão, que acontece nos próximos dias 28 e 29 de janeiro. É uma importante ferramenta de difusão do audiovisual potiguar e nacional. O acesso ao evento é gratuito, acontece na orla de Ponta Negra, ali no deck, que fica em frente ao Astral Sucos. O local é escolhido por ser um espaço público de grande circulação de potiguares e turistas, principalmente nesta temporada de verão. Além dos curtas-metragens nas mostras, o evento vai contar ainda com DJs e rodas de conversa com profissionais do audiovisual potiguar. Vale muito a pena conferir. Bom, Jana, e minha dica cultural para os ouvintes do programa Contrafluxo é o espetáculo Canudo se Apaixona, que está em cartaz este final de semana lá na Casa da Ribeira. O espetáculo terá 2 apresentações, né? Uma neste sábado, amanhã, e a outra no domingo, sempre às 18 horas. Os ingressos estão à venda no valor de R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 estudante e podem ser adquiridos no site simpla.com/Casa da Ribeira. Lembrando que Simpla é com Y, tá, Jana? Ok. Bom, chegando ao fim, então, mais um programa Contrafluxo. Queria agradecer mais uma vez a parceria, o apoio e, sobretudo, o incentivo que o colega Edinaldo Martins tem oferecido à realização desse programa. Obrigada, Edinaldo. Agradecer também a colega jornalista Liciana Oliveira. Lili, adorei dividir a bancada com você. Rui, você está quase demitido do programa. Adorei também, viu, Jana? Acho que vamos dar um golpe em Rui. Uma bancada feminina. Uma bancada feminina. Aí sim nós vamos no contrafluxo da mídia. Queria agradecer também a Rebeca, né, que esteve aqui no comando de nossa transmissão ao vivo enquanto eu substituí o Rui aqui na bancada. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Rebequinha. Obrigada também ao secretário de Educação, que precisou sair, né, o Getúlio.
pela participação, disponibilidade de conversar aqui com a gente hoje, né, sobretudo essas informações que ele colocou aqui, esse panorama do estado do Rio Grande do Norte. Agradeço também aos ouvintes da Rádio Universitária, que nos acompanham pela transmissão também ao vivo pelo Facebook. Valeu, galera. Galera, obrigado pela audiência. Nós nos encontramos na próxima sexta, então, às 12h30, aqui na Rádio Universitária e nas nossas redes sociais. Boa tarde e um bom fim de semana para todos. Boa tarde, pessoal. Bom final de semana. Ai, gente, tira uma foto,